Coucou les amours, eu sou a Cris do Francês com Cris Deta e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre os benefícios de ler em francês. Já conto tudo e também trago estratégias para vocês lerem com muito mais eficácia. Quer saber mais? Vem comigo! Bom, antes da gente começar, eu já quero começar pedindo para você ativar a notificação, o sininho para você receber os nossos conteúdos, os nossos vídeos assim que eles saírem. Lembra do hashtag mantra da Cris Deta? Constância, prática e treino. Não tem como aprender se não for dessa maneira, meus amores. Então, a maneira de ter constância é receber vários materiais, é ter estímulos diversos em francês. E aí, para isso, uma das maneiras é sempre assistir aos nossos vídeos, saber do que a gente está falando. Então, antes de mais nada, já peço para você ativar as notificações e não esquece de curtir esse vídeo para eu saber que ele está sendo útil para você, tá certo? Então, vamos lá, a gente está falando sempre sobre benefícios da leitura em francês, mas de que benefícios eu estou falando exatamente? O que a gente ganha quando lê em francês? Cris, eu nem curto muito ler em português, por que eu vou ler em francês? Então, eu vou te trazer aqui alguns argumentos e ao final desse vídeo, se você ficar até o final, você vai descobrir estratégias para melhorar a sua leitura e aproveitar melhor o seu tempo. Vamos lá? Então, o primeiro benefício que eu vou trazer para vocês é que ler em francês pode melhorar a sua pronúncia. Como isso, Cris? Como é que eu vou ler? Eu não leio em voz alta. Como é que ler pode melhorar a pronúncia? Muito simples, gente. Quando você lê, você entra em contato com mais palavras. E daí você consegue saber como aquelas palavras podem entrar em contexto. Você se sente mais à vontade para usá-las. E daí você pode melhorar a sua pronúncia. Além, é claro, que se você tiver vontade, você pode ler em voz alta, testando a sua pronúncia, se gravando com um gravador do seu telefone, em frente à câmera, se filmando, não tem problema nenhum. E com isso você vai melhorar a sua pronúncia, tá certo? Bom, então já falamos sobre a pronúncia. Agora eu vou contar para vocês um segundo benefício que ler em francês pode trazer para vocês, que é o mais óbvio de todos quando a gente fala em leitura, seja em português, seja em francês, é aumentar o seu repertório vocabular. Isso é claro, para a gente aumentar o vocabulário, a gente precisa ganhar vocabulário e lendo é uma excelente maneira de você ganhar repertório vocabular. Por quê? Você está lendo, claramente você entra em contato com palavras que você não usaria no seu dia a dia. E com isso você amplia o seu repertório. Por que ampliar o repertório é tão bom, Cris? Com as palavras que eu tenho eu já consigo me comunicar. Ótimo. Só que a gente ganha mais fluência. Imagina que você esquece uma palavra, você lembra outra se você tem um repertório maior. Não é verdade? E além do mais, você pode expressar o que você quer dizer com sinônimos, usando outras palavras. Isso faz com que o seu discurso seja muito mais rico. Então, aumentar o seu repertório vocabular, seu repertório de vocabulário, seria o segundo benefício trazido pela leitura em francês. Um terceiro benefício que você com certeza vai adquirir se conseguir introduzir o hábito da leitura em francês para a sua vida, vai ser justamente a compreensão de estruturas da língua. Por quê? A gente aprende, quando a gente está estudando gramática, verbo, o sujeito, verbo, complemento, a gente aprende a estrutura. Só que outra coisa é ver essas estruturas aplicadas. Então, quando você está lendo, você está vendo a estrutura que você estudou aplicada em um contexto. Isso faz com que ela ganhe novos sentidos, com que ela seja mais significativa, com que ela seja mais relevante. E aí, o que é interessante é você ler e você trabalhar aquela estrutura que você está lendo. Deu de cara com uma estrutura que você já conhece, um verbo que você já estudou, uma expressão que você já trabalhou, fica ali, marca, sublinha aquela estrutura para você retrabalhar, para você usar aquilo de uma outra maneira. Então, compreender as estruturas da língua é um outro benefício trazido pela leitura em francês. Finalmente, um quarto benefício que eu vou mostrar para vocês quando a gente introduz o hábito da leitura em francês no nosso cotidiano é o contato com as culturas de países francófonos.
E aí, o que é isso, Cris? Por que isso é tão importante? Lembra, eu estou sempre falando para vocês que é impossível. Quer dizer, impossível não é, mas é muito difícil você dissociar, separar o estudo de uma língua à cultura em que ela está inserida. Então, quando a gente lê algum livro escrito em francês, que se passa em algum país francófono, a gente acaba entrando em contato com a cultura desse país. Nos livros, nas histórias, a gente sempre tem hábitos, costumes, coisas que são muito peculiares daquele povo. Isso faz com que fique muito mais rico o nosso aprendizado, porque o aprendizado ele precisa ser significativo e relevante. Estudar coisas aleatórias não vai ajudar isso a entrar no nosso cotidiano. Então, o contato com as culturas de países francófonos também é mais um benefício da leitura em francês. Então, agora vamos ao que interessa. Como incorporar esse hábito de leitura? Primeiro de tudo, a gente está aqui para desmistificar algumas coisas. A gente precisa tirar da nossa cabeça a ideia de que só um tipo de leitura é válido, de que só um tipo de livro é interessante. Eu não sei porque eu gosto muito de história em quadrinho, mas eu sei que isso não é livro. Claro que é livro. A gente tira da nossa cabeça que só os clássicos da literatura importam, que só livros sérios e livros cabeça é o que importa para a gente ler. Não, não existe isso. Todo tipo de leitura é válida. E quando eu falo de leitura, eu estou falando de jornais, revistas, livros, histórias em quadrinhos, até a Bíblia, se você quiser. Qualquer tipo de leitura é válida. Então, o primeiro ponto é desmistificar essa ideia de que existem categorias e livros e tipos de leitura que são mais importantes. Isso não existe, gente. Foca em ter algum tipo de leitura. Se você curte revista, jornal, se você curte história em quadrinho, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Então, primeira coisa para incorporar esse hábito é desmistificar essa ideia. A segunda coisa é que, na verdade, a gente precisa ter acesso à leitura. E aí vem algumas objeções. Livro é muito caro, eu não encontro livro em francês. Tudo bem, sem problema. Na descrição do vídeo eu vou colocar alguns links onde vocês podem encontrar livros em e-book, livros online que vocês podem baixar gratuitamente em francês, de várias gamas, gente. Além de links para jornais que vocês podem também ler online. Então, não tem mais desculpa, beleza? Bom, agora eu vou falar de estratégias. Eu prometi que eu ia trazer estratégias para vocês. Eu não trago só os problemas, mas eu trago também as soluções. Além da gente entender que ler é muito importante e que a gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano, eu também vou falar aqui sobre como otimizar, como melhorar o seu tempo de leitura. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é não traduza. A gente não precisa traduzir. É claro que quando eu falo de leitura, eu não estou dizendo que você, que é um nível A1, vai ler um livro super difícil e elaborado. Não é isso. A gente precisa entender que a gente tem que procurar leituras adequadas ao nosso nível. Dito isso, a gente vai pegar livros adaptados ao nosso nível, à nossa condição de leitura no momento, e a partir daí você não vai traduzir. Mas, Cris, como assim? Eu não entendo tudo que está em francês. Claro, queridos, vocês também não entendem tudo que está em português. Vocês conhecem todas as palavras que existem na língua portuguesa? Eu não conheço. Ninguém conhece. E a gente não para o tempo inteiro para ficar procurando no dicionário quando não entende uma palavra em português, certo? É claro que se for uma palavra que está impactando a leitura, eu não tenho a menor ideia do que quer dizer, eu vou procurar. Mas, no geral, a gente não vai traduzir. A gente vai focar no contexto. Tá claro isso, gente? Bom, aqui você já está vendo a segunda estratégia. Concentre-se no contexto. Como assim? O que você está falando? Vamos lá. Uma das principais estratégias de leitura com que eu gosto de trabalhar é o questionamento. O que é isso? Você vai ler um pedaço do livro, ou do texto, ou do artigo, o que é que você esteja lendo, e você vai se concentrar no contexto. Então, você vai ler um trecho, um parágrafo, uma página, não muito longo, e você vai se fazer as seguintes perguntas. Qui, quoi, quand, où e pourquoi. Quem, o que, onde, quando e por quê. Tudo bem? Então, vocês vão se perguntar vocês vão responder essas perguntas. Quem? Um homem? Uma mulher? Algumas crianças? Um velho? Onde? Em Paris? Na praia? Numa montanha?
Entenderam a ideia? Você não precisa prestar atenção aos detalhes, você tem que focar no contexto. Se você for capaz de responder a essas perguntas do contexto, fica muito mais fácil, você vai perceber que a sua leitura vai fluir, porque você vai se dar conta de que você está entendendo. A estratégia número 3 é marque as palavras desconhecidas. Mas espera aí, Cris, você acabou de falar ali em cima que era para não traduzir. Eu continuo dizendo isso, não traduza. Porém, se você se deparar com alguma palavra, primeiro, que empaque sua leitura, sua fluência, que você realmente não consiga entender o contexto, sim, você pode buscar traduzir aquilo, procurar o que ela significa. E segundo, marque palavras desconhecidas que você até então não conhecia, mas que você acredita que sejam bacanas para você usar no seu dia a dia, no seu cotidiano, palavras que possam servir ao seu uso, à sua prática. Entende? Essa é a diferença. Então, marque mesmo, sublinhe. Se você estiver lendo um e-book, você anota no seu caderninho de vocabulário e o ideal é anotar a palavra e a expressão, a frase onde ela está inserida, tá? Para que não fique uma coisa solta e você depois se perca. E a nossa última estratégia é grave ou registre a sua leitura. Eu gosto muito dessa possibilidade, dessa estratégia, que é você usar o seu próprio celular para gravar o que você está falando ou se filmar lendo. Isso é muito bacana porque você vai praticar pronúncia, entonação, e aí você vai trabalhar vocabulário. Então, sempre que possível, não precisa ler, obviamente, o capítulo inteiro gravando, mas escolha um trecho, um parágrafo, uma frase e grave ou registre a sua leitura. Isso vai te ajudar muito, tanto a destravar a sua fala, quanto a melhorar a sua pronúncia e a sua entonação. Bom, então foi isso. No vídeo de hoje eu propus a vocês que a gente falasse um pouco sobre a leitura. Eu disse que eu ia mostrar o porquê é tão importante ler em francês e também disse que ia trazer estratégias para vocês. Foi isso que eu fiz, eu mostrei o porquê da gente ler em francês, o porquê que isso é tão importante e trouxe algumas estratégias para mostrar como aplicar, como fazer. Além disso, na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links onde vocês podem baixar livros em e-book francês gratuito e também links de jornais que vocês podem acessar para ler. O que eu quero dizer com isso é que você pode criar esse hábito. Crie o hábito da leitura em francês, qualquer que seja, mas tente adquirir esse hábito, colocar 1 ou 2 vezes na semana, se você conseguir mais, melhor ainda, e associe isso com outras práticas, como, por exemplo, se você ler algum artigo, algum texto, associe isso com a sua escrita. Faça um resumo, marque os pontos principais, tente responder as perguntas que eu falei no contexto por escrito. Isso vai te ajudar muito, muito no seu desenvolvimento da língua. Gente, eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. Não esquece de deixar seu comentário e me dizer se esse vídeo foi útil, se você vai conseguir colocar em prática essas estratégias. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam falar francês. Vamos acessibilizar isso, tá certo? E não esquece de assinar o canal se você ainda não fez, tá bom? Te espero na próxima. À la prochaine!